Como está a sua busca? Eu tenho falado nesses dias, dentro desse assunto de vida de influência, eu tenho falado sobre busca porque o que eu vejo, e olhando para mim, e olhando as pessoas em geral, olhando a vida delas, o que eu estou vendo é que as pessoas estão correndo tanto, e você sabe disso. Nós estamos cada vez mais agregando tantas coisas na nossa vida, e juntando mais coisas na nossa vida, que eu estou usando a palavra que furtivamente, gradativamente, nós vamos nos afastando de Deus, sem a gente perceber. Então eu e você nos afastamos de Deus, vamos deixando Deus de lado, como ouvimos esses dias, quando menos percebendo, nós estamos tão distantes dEle, e já não temos mais vontade por Ele. Eu desejo muito, e tenho orado por vocês, pensando que essas mensagens, pelo menos esses 3 sermões nesses dias, todos os outros, é claro, acendam uma luz de alerta para você e para mim, uma luz vermelha, que ela acenda e você pare para pensar, como é que está a minha caminhada? A gente fala de começar uma caminhada com Jesus. Nós começamos uma caminhada. Micael, vou pedir para baixar um pouquinho aqui, no meu ouvido. Só um pouquinho. Nós falamos assim, começamos uma caminhada com Jesus. Verdade, o dia que recebemos Jesus, nós começamos uma caminhada com Ele. Mas lembra, começamos uma caminhada. Você não deixou a caminhada. Você e eu não saímos da caminhada, nós estamos nessa caminhada. E a gente tem constantemente, vir ao culto, ir para a palavra, ir para a presença de Deus, deve fazer isso sempre, ajudar-nos a questionar como está a nossa vida com Deus, como está a nossa caminhada. Eu falei primeiramente, no primeiro sermão, foi que você não pode encontrar o que você não está buscando. O que eu queria com aquilo? O resumo, se eu pudesse colocar em algumas palavras para você, é que não tem como nós encontrarmos a Deus e andarmos com Ele, se nós estamos comprometidos com essa vida, certo? Se nós deixamos as coisas espirituais em segundo no nosso plano, na nossa vida, como é que a gente vai encontrar-se com Deus? Então não dá para a gente encontrar o que não está buscando. Então eu preciso fazer ajustes na minha vida para que a minha busca seja certa. O segundo sermão foi que a que distância você está de Deus? E resumo também dizendo assim, que Deus já derrubou todas as barreiras. Ele diz que todo o véu foi rasgado, a dificuldade que os homens tinham, nós, a humanidade, de entrar na presença de Deus, nós já podemos entrar, mas eu e você é que construímos barreiras que nos afastam ou que nos mantêm longe de Deus. Deus está sempre pronto a nos ouvir, nos atender, mas nós criamos barreiras e novamente nós precisamos olhar e desobstruir o caminho até Deus, para que, como o alimento que vimos hoje, cada manhã, cada dia, nós possamos nos alimentar dele e andar com ele. E eu continuo falando, e hoje, como está a sua busca? E eu coloco exatamente uma pessoa que está em oração, alguém que foi para a presença de Deus, alguém que está entendendo quem é Deus. E o texto que eu quero usar nesta manhã como base é Isaías 51, versículo 55, e versículos 1 a 3 e o 6, que eu quero que vocês leiam comigo. Vamos falar juntos? Vamos lá? Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. O versículo 3 diz assim: deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva, e eu farei uma aliança eterna com vocês, minha fidelidade prometida a Davi. E termina com o versículo 6, que eu estou pegando alguns versículos, que diz assim, vamos juntos? Busquem o Senhor enquanto se pode achá-lo, clame por Ele enquanto Ele está perto. Então Isaías, se você ler sobre a vida de Isaías, e nós não vamos fazer isso agora, Isaías está enviado por Deus para uma nação incrédula, que é o povo de Israel. Ele se tornou assim, um povo distante, incrédulo e resistível, passou a resistir a Deus e insensível para Deus. A sua mensagem é uma mensagem para chamar a atenção do povo para o arrependimento. E ele faz profecias, ele fala o que vai acontecer com o povo, de coisas ruins, mas ele fala também e desafia o povo a voltar para Deus, a desejar a Deus, a colocar Deus como o tesouro seu e mais importante para a sua vida. Então, mas o que me chama a atenção é que Deus está dizendo o jeito nessa palavra,
que Ele quer que você e eu nos dirijamos para Ele. Interessante, não é de qualquer maneira. Ele quer que você e eu, quando formos para a presença dEle, diz como Ele quer que eu e você, como que a gente vá para a presença dEle. E eu quero que você fale comigo primeiramente como é que Ele quer que vá? Diz assim, a sua busca por Deus precisa ser intensa. Fale comigo. Então diga assim, a minha busca por Deus precisa ser intensa. Porque essa é a questão. Você já parou para pensar, eu faço isso constantemente? Como é que você se relaciona com Deus todos os dias? Já parou? Por exemplo, eu fico prestando atenção numa coisa. Eu vou para a presença de Deus em oração, e quando eu vou para orar e meditar e ler, o meu coração vai numa velocidade, vai de um jeito, que eu tenho que constantemente falar para Deus, Deus, desacelera o meu coração. Deus, aquieta o meu coração. Eu preciso, Senhor, que o Senhor desacelere e aquiete, porque meus pensamentos, as preocupações, a correria, a minha mente fica fazendo assim, e eu tenho certeza que você e eu vamos para a presença desse jeito. Agora veja só, se você vai conversar, as esposas são boas e podem dizer isso, já que todas as esposas, as mulheres vão falar mais, e os maridos só vão dizer, né? O problema é nós chegarmos na presença de Deus desse jeito. Eu já vi minha mulher fazer determinadas perguntas que não tinha nada a ver com a conversa, para ver se eu estava lá, né? Então você está conversando, ela está falando com você está olhando para ela com aquela cara, né? Fazendo que está prestando atenção, mas no fundo você não está nem ali, você já saiu faz meia hora, você já viajou e ela continua falando, a única coisa que você está no automático é Você sabe, esposa, como é horrível, nós sabemos também, quando vamos conversar com alguém, que é uma coisa muito importante que nós queremos falar, que nós percebemos que a pessoa não está ali, que ela está de corpo presente, mas seu coração, sua mente, seus desejos estão em outros lugares. E o que Deus está dizendo, e é o que esse texto quer nos ensinar, nesse primeiro ponto, exatamente disto. Ir para Deus, nós precisamos disciplinar o nosso coração. Ao ir para Deus, nós precisamos pedir para Deus nos ensinar a ficar na presença dEle. Por isso a sua busca e a minha precisa ser intensa. Mais uma vez o versículo 1, então agora, para a gente entender que é a base desse primeiro ponto. Ele diz assim, fale comigo, bem forte, venham todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam, venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Venham todos vocês que estão com sede. Qual é a sensação quando você terminou de tomar água? Você estava com muita sede, então você tomou e exagerou em tomar água. E chega alguém e fala, você quer um pouco mais? Você sabe qual é a sensação? Você está sentado, comeu, sabe quando faz aquele churrasco gostoso, aquela comida de domingo que vocês vão fazer daqui a pouco. Você comeu e sabe assim, há 15 minutos atrás eu passei a passar da medida. Eu já passei, então eu não precisava mais daquilo, eu comi. Aí chega um cara legal na mesa e diz, então, o que vamos fazer para a janta? Qual é a sua reação naquele momento? Tira esse cara daqui, para de falar de comida, porque eu não quero. A grande questão para mim é exatamente isso, eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, eu estou cheio. A questão, irmãos, é que nós fazemos isso com Deus. Quando nós nos alimentamos de tantas coisas no nosso dia a dia, o nosso ir para Deus não é um ir ansioso, não é um ir com tanto desejo. Nós nos perdemos com as coisas, é aquilo, se você tem um almoço de primeira e você vai no caminho, comendo uma bagatela, como diz aqui, outra ali, outro lá, quando você chega, na hora você diz, estou sem vontade, eu não estou com fome, não tenho necessidade, mas eu fiquei ali, eu enganei o meu organismo com uma coisa que não vai fazer bem para mim, mas eu já me alimentei. Então essa é a grande questão, o grande problema é que nós podemos estar nos alimentando e nos alimentando todos os dias de tantas coisas, que nós não vamos para Deus, e essas coisas vão interferir no nosso desejo, porque eu não preciso dele, eu não quero. Eu penso em coisas que sempre, eu vou te falar algumas coisas, mas você tem a sua vida, e você tem muito mais para falar. Eu penso uma amizade errada, um namoro errado, uma festa errada, trabalho em excesso, redes sociais,
Eles estão dizendo, tome cuidado com o celular que você deixa carregando. Então as pessoas deixam carregando, atende carregando, dorme com ele do lado. O celular, antigamente era a Bíblia que a gente dormia do lado. Era. As pessoas tinham o maior prazer, em geral, de ter uma Bíblia, alguns de deixarem aberta a Bíblia. As redes sociais, essa forma de relacionamento, internet, computadores, telefones, fez isso com a gente que reclamava que não tinha tempo. Levanta, você vai ver que é o que você faz. A gente está com ele no banheiro, está com ele na reunião, está com ele no almoço, está com ele na mesa, está com ele na cama, está em todos os lugares. Então a gente vai agregando essas coisas. Você fala assim, como é que isso pode afetar a minha fome de Deus? Pode atrapalhar porque eu não vou para Deus, não me alimento dele. Então compras, futebol, negócios, TV, depende do que você assiste, como ela tem lugar, família. Se a sua família te rouba de Deus, você vai ter que repensar. A família é o que vem depois de Deus na nossa vida. Realmente é muito importante, mais do que o trabalho, mas ela vem em segundo lugar, porque eu não vou me relacionar bem com a família se eu não relacionar com Deus. Então eu vou para Deus e não tem que brigar sobre isso. Não, eu não pude estar com Deus porque estava com a família. Não, eu não pude estar com a família porque estava com Deus. Nada disso. Deus te fez de uma maneira que você pode estar com Deus no momento de Deus e constantemente e estar com a sua família na hora certa. Conversas vazias. Quantas coisas que vão alimentar você, que vão encher você e não vão satisfazer, mas temporariamente vão atender necessidades que elas vão interferir no seu relacionamento, na sua busca por Deus. Quando Deus está falando, quando a palavra de Deus está dizendo aqui, e Isaías usa dessa forma, que a nossa busca é intensa, ser intenso aqui, nesse caso a sede, o dicionário nosso de português diz assim que é desejo vivo, é ardente, é imoderado. Isso é desejo de Deus. E quando ele fala que eu e você devemos ir para ele com sede, ele está dizendo, essa sede é isto, é desejo vivo, ardente, intenso. Um texto bíblico de Mateus, quando fala de sede, o original está dizendo de que essa sede é dolorosa necessidade. Ouviu? Sede é uma dolorosa necessidade. Sede é ansiar ansiosamente. Esse é o resultado dessa palavra no grego. Isaías 51 está dizendo assim, que Deus está acessível a mim e a você. Foi isso que o versículo disse no final. A graça é para todos. Quem não tem dinheiro, falou, vem e compra de mim, de graça, sem custo. Mas ele diz, o único custo que tem, ou a única condição que Deus coloca, é que quando você e eu formos para ele, que a gente não vai assim, claro, é verdade, Vai falar, você passa nisso? Na sua conversa com Deus todos os dias? Nós passamos nisso, irmãos? Porque a gente está avaliando a nossa intensidade de busca. Ou nós somos, tá bom, depois, tá? Daqui a pouco, sim, opa, o telefone tocou, alguém abriu a porta, eu tenho que atender não sei o quê, nossa, lembrei uma coisa. Minha mente vai lembrar de todas as coisas que eu imaginar, quando eu estou ali. Que é tempo com Deus de oração. Minha mente quer voar, eu quero me preocupar, eu olho para as coisas, puxa, eu tenho aquilo para fazer, aquilo outro para fazer, é assim, ele está dizendo, eu quero você comigo, intensidade, eu quero, na verdade ele está dizendo, o quanto você quer de mim, quando ele fala de buscar com intensidade. Quando Davi estava no deserto, ele orou da seguinte forma, e ele é no deserto, e orando no deserto, ele está vivendo uma situação de escassez, ele diz isso assim, ó Deus, vamos falar juntos? Ó Deus, Tu és o meu Deus, ele diz, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Nós podíamos pensar que a terra seca e sem água é a nossa vida, é o que nós vivemos no nosso dia a dia, esse é o nosso deserto, e ele está dizendo assim, nesse deserto eu te busco intensamente, a minha alma tem sede, todo o meu ser anseia. Veja que ele não está dizendo de ir para Deus de qualquer forma, de ir para Deus numa conversa que o meu corpo está ali, mas a minha mente e o coração não estão lá. Ele está dizendo sim, eu vou para Deus numa busca tão profunda, como fez Jacó, que agarra o anjo, sua perna é deslocada, sua coxa é deslocada, mas ele diz, eu não largo se você não me abençoar. Eu penso que essa é a grande questão nossa, todos os dias.
E a sua oração, e eu oro por você, para que você seja assim com Deus, na busca dEle. Que, olha, perceba, quantas coisas invadem o seu tempo com Deus. Olha para você, quantas coisas tomam lugar, você vai lá e você deixa tudo. Se o telefone tocar, se alguém chamar, se alguém pedir, qualquer coisa que acontecer, se a sua mente quiser devagar, você deixa. É uma questão de disciplina, é uma questão de orar e dizer: Deus, cativa o meu coração para Ti. Prende o meu coração em Ti. Amarra o meu coração, porque eu quero ser atraído para Ti. Eu quero Te desejar acima de todas as coisas. Eu devo pedir para Deus. Então, cada manhã, quando eu oro, na minha oração eu termino sempre, porque eu faço todas as coisas, depois eu entro para os pedidos. Na minha oração eu digo: me dá sede, me dá fome, Senhor, de Ti. Irmãos, Deus efetua o querer e o realizar. As coisas não vão acontecer na sua vida porque você quer. Tem coisas que nós não queremos. Você quer uma prova disso? Você não quer comer verdura e frutas, a maioria. Você quer comer carne. Você não quer fazer exercício. Você nem quer comer as coisas saudáveis. Se deixar, a gente mandava um monte de pizza e chocolate e vivia disto. Não é verdade? O tempo todo. Nós sabemos o estrago que faz na nossa vida. Nós não queremos. Para fazer as coisas certas na natureza corrompida que nós temos, que vivemos nesse mundo, se não for Deus que efetua o querer, eu tenho que dizer: Deus, eu não quero. Eu sei que eu preciso, mas eu não quero. Então, por favor, faz o meu coração te desejar cada manhã, faz o meu coração te querer acima de todas as coisas. Então fala: eu preciso de sede e fome intensa de Ti. Essa é a oração, essa é a minha oração todas as vezes. Me ajude, Senhor Jesus, a Te eleger. A sua oração é: me ajuda a Te eleger, Senhor, como aquilo que é mais importante. Você é a pessoa mais importante na minha vida e mais ninguém. Que o seu desejo te leve a desejar a presença de Deus, falar com Deus, ouvir Deus, dizer: Senhor Jesus, eu preciso disso. Eu ouço tanto, eu falo com tantas coisas, com tanta gente, eu tenho contato com tantos, mas o meu contato é contigo. Uma sede tão intensa que você possa chegar diante do pecado, ver que ele é pecado, porque uma das coisas que o pecado faz conosco é nos cegar. Então é tão intenso por Deus que eu consigo enxergar que aquilo é pecado, e digo: não, Senhor Jesus, isso é atraente, isso está mexendo demais comigo, mas não é do Senhor, não serve para mim. Por favor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá força agora. E você foge do pecado e resiste. A Bíblia diz, no domingo passado, falando de nós muitas vezes resistimos a Deus e permitimos que o diabo faça coisas. Depois jogamos a culpa nele. Ele diz assim, que quando eu e você nos submetemos a Deus, ele diz: resista ao diabo e ele foge. Então, quando você e eu vamos com sede para Deus, você tem condições de encarar o pecado, encarar seus vícios, encarar suas lutas e dizer assim: a minha sede e a minha fome, Senhor Jesus, eu quero que aumente, para que eu não queira me alimentar mais dessas coisas na minha vida. O Salmo 107, 9 diz assim, eu quero que você leia comigo, diz assim, vamos juntos? Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. O que eu entendo aqui é que se eu e você tivermos fome e sede, Deus nos alimenta. Mas se eu e você não temos fome e sede, nós não recebemos alimento. A condição de Deus nos alimentar está na nossa necessidade. Por isso que Ele está dizendo: venham quem tem sede. Eu louvo a Deus porque você está aqui nesta manhã. Porque eu sei que você veio aqui porque Ele colocou sede e vontade no seu coração. Amém, irmãos? Mas você não pode parar só nisto. Tem que dizer: Senhor, eu quero mais para a minha vida. Eu quero muito mais. Feche os seus olhos e diga assim: põe sede e fome no meu coração, Senhor. Sede e fome por Ti. Sede e fome da Tua presença. Sede e fome da Tua santidade. Sede e fome da Tua palavra. Amém, irmãos? Levante cada manhã e diga isso ao Senhor Jesus. Segundo, nós lutamos cada dia na expectativa de atender os nossos desejos, atender as nossas vontades, atender as nossas necessidades. É isso, nós levantamos cada dia pensando: é assim que eu vou atender as minhas coisas hoje. Nós levantamos assim. Vamos lá juntos, então, o que é que Ele nos ensina? Buscar a Deus é a única forma de você se satisfazer. Você entendeu isso? Você fala: pastor, eu sei disso. Eu sei.
mas é a nossa vida. Essa palavra aqui é para todos nós. Essa palavra é para quem não tem Jesus, é para quem não conheceu a Jesus ainda, para entregar a sua vida para Ele, mas é a palavra para eu e você que somos membros, para entender assim, o seu coração, o meu coração precisa entender, só o Senhor é que me satisfaz, nada mais. O versículo 2 e 3 diz assim, vamos falar, por que gastar dinheiro naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem, ele diz, escutem-me, e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que vivam, eu farei uma eterna aliança com vocês, e minha fidelidade prometida a Davi. A minha questão, irmãos, é que nós nos perdemos. Mas a questão é onde foi que nós nos perdemos, achando que Deus vai dar um jeitinho na nossa arrogância. Bom, agora eu tenho Jesus, então eu já conheço algumas coisas, como receber respostas de Deus, como a campanha que eu devo fazer, as vezes que eu tenho que ir, as coisas que eu tenho que me envolver, então eu sei agora como eu agrado a Deus para Ele me atender. Mas a vida cristã, nós colocamos então, nós dizemos assim, essa é a maneira de servir a Deus, é assim que se serve a Deus, é assim que Ele nos abençoa, é assim que relacionar-se com Deus. Essa série de mensagens neste ano, eu disse, é para alertar você e a mim, para a gente parar para refletir sobre a nossa fé. Hoje, nesta manhã, com esses 3 sermões, você tem que perguntar para você mesmo, como está a minha busca de Deus? Como está a minha vontade por Deus? Eu digo, se nós estabelecemos um modelo do que é servir a Deus, nós estabelecemos um jeito que nós achamos que isso é a vida cristã, mas a palavra de Deus, sonda-me, ó Deus, Ele diz para sondar, diga agora, sonda-me, Senhor, e vê se é assim que te busca, veja se é assim que te serve. Eu tenho que fazer essa oração constante. É assim que é ser pastor, Senhor? É assim que é cuidar das pessoas? É assim que é falar da Tua palavra? É assim viver a vida cristã? É assim que deve ser pai? É assim que eu devo ser o marido? É assim que eu devo ser amigo das pessoas? É assim que eu devo me relacionar? Constantemente eu tenho que, Senhor, sonda-me e veja se é assim mesmo. Mas se eu estou cego, eu estou lendo a sua palavra, estou em contato com o Senhor, mas se não estou vendo, revela o meu coração. E a grande questão aqui é de nos satisfazermos com as coisas desse mundo de novo, que a verdadeira satisfação vem de Deus. Eu tenho o maior exemplo que é a história de Salomão, em Eclesiastes 22, Eclesiastes na verdade 2, 22 a 26, que diz assim, ele está em profunda depressão agora, espiritual e separado de Deus. Você leia lá depois e descubra por que ele escreve Eclesiastes, por que Salomão chega a um ponto, o homem mais sábio do mundo, chega a um ponto desse na sua vida espiritual. O homem que soube pedir corretamente a Deus, como ele se perdeu, desafio você, depois você me escreve, pastor, eu descobri por quê. Leia lá e depois me escreva. Ele diz assim, afinal, o que é que um homem recebe como recompensa por todo o seu trabalho neste mundo? Ele diz, muitas dores, tristezas, noites sem dormir, cheias de preocupação. Ele diz, que vida boba, ele está dizendo da vida. Por isso eu cheguei à conclusão de que não há nada melhor para o homem do que aproveitar bem o que ele ganha com o seu trabalho, comer e beber à vontade. Mas ele diz assim, também vi. Pode ver que para tudo ele tem uma resposta levando para Deus. Ele diz, também vi que até mesmo esse prazer, ele está dizendo, mesmo que eu tenha trabalho, mesmo que eu consiga todas essas coisas, ele diz assim, até esse prazer de aproveitar dessas coisas vem de Deus. Falou, mesmo que eu decidisse, então eu vou esquecer de todas as coisas e vou viver de tudo que eu tenho, ele diz assim, o prazer eu não teria se Deus não der. E o versículo 25 diz, porque ninguém pode se alegrar ou se alimentar sem Deus. Sabe o grande problema nosso? De acharmos que Deus só está envolvido com algumas coisas na nossa vida. Você está entendendo? Bem, agora eu vou tratar aqui determinada coisa, eu não preciso gastar tempo e nem pedir para Deus. Bom, agora eu vou almoçar, por que eu tenho que falar com Deus para almoçar?
Eu tenho pedido de manhã no café, quando eu oro com a Rosani, e quando nas refeições que eu estou com ela, eu tenho orado a Deus, primeiro agradecendo sempre por tudo, mas agradecendo por poder comer. Por ter para comer e poder comer. E tenho pedido, Senhor, algumas vezes ela fala assim, ela é muito devagar no comer, mas é muito lenta mesmo. Né? Então, eu sempre vou terminar muito rápido. Aí eu já estou questionando se é ela que é lenta ou eu que sou rápido, né? Mas em todo caso, ela sempre me alerta e diz assim, coma mais devagar. Não pense que eu como rápido. Entre eu e ela eu perco sempre. Eu acho que ela exagera, né? Mas eu também tenho que cuidar. Então, sabe o que começa a acontecer com a nossa vida? Começa a acontecer isso, nós perdemos prazer de tudo. É isso que ele está dizendo aqui. Quando nós achamos que podemos selecionar Deus na nossa vida e falar assim, aqui nessa coisinha aqui agora eu vou fazer sem Deus, né? E quando na verdade nós precisamos de Deus em tudo. O versículo 26 diz assim, Deus, olha que situação essa, você já viu isso aqui? Vamos ler juntos? Ele diz assim, Deus dá aos que o agradam a sabedoria, o conhecimento e a alegria, mas se um pecador fica rico, Deus tira dele a riqueza e o entrega aos que o agradam. E esse é outro exemplo claro de que correr atrás do vento, de que é correr atrás do vento como um bobo. Ele falou, é isso, o homem mais sábio diz assim, a vida é tola e eu vivo, a vida não tem sentido e eu corro como um tolo. Agora, para você entender a riqueza desse homem, deixa eu falar rapidamente. Não está aí, mas eu anotei aqui, em 2 Crônicas 1, 14 a 17, fala que Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra, 12.000 cavalos de cavalaria, ele espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém, então do todo o seu exército. Diz que em Jerusalém, durante o seu reinado, presta atenção nisso, a prata e o ouro eram comuns, como qualquer pedra que você encontra. Diz que prata e ouro tinha para todo lado, tinha demais. E havia tantos cedros, que era uma madeira especial que eles usavam, que era cara, como as figueiras bravas que existem na planície. Ele diz, como praga que você tem, que você não quer plantar e nasce, ele diz que essa madeira valiosa tinha por todos os lados. Deus abençoou de toda forma. Diz que os agentes do rei, aqueles que trabalhavam para ele já trabalhava com importação e exportação naquela época. Foi a primeira globalização é com ele. Começa com ele, diz que os agentes do rei controlavam a importação de cavalos, murres e da Cilícia. E a importação de carros de guerra do Egito. E diz que esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, e vendendo cada carro por 600 barras de prata, e cada cavalo por 150 barras de prata. Isso é só um pouco do que ele era, um homem fazendo importação, vendendo, comprando, vendendo, e expandindo o seu reino para todos os lados. E o homem mais sábio que se afastou de Deus, diz assim, que como ele, por mais que chegou ao ponto mais alto na sua vida, ele diz assim, a vida aqui ela é decepcionante, a vida é traiçoeira, é uma vida cheia de tristezas, de dores, de sofrimento e que não vale a pena. Ele diz assim, então, toda a conclusão é, ninguém tem satisfação sem Deus. Não há. Desde o café da manhã que você vai tomar, você tem que dizer, Senhor, me dá prazer para me alimentar. Várias pessoas que me encontram acham assim, o senhor trabalha com muita gente, o senhor aconselha muita gente, deve ser duro demais, né? É isso que eles falam. Porque aconselhar pessoas, as pessoas são problemáticas. Gente que não é da igreja, gente de fora, seja no carro ou que eu atendi pela primeira vez, e eles querem fazer até um teste, até uma pergunta. Então, como é que é isso para o senhor? Eu acho que essa é a grande questão. Quando você ama a Deus, quando você ama aquilo que faz, você faz de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com tudo aquilo que você é. Então aí as coisas não são pesadas. São pesadas na nossa vida quando nós deixamos Deus de lado. Então, cada vez que eu levanto eu tenho que dizer, obrigado pelo dia, mas agora, hoje é um dia cheio de oportunidades. Que oportunidades? Eu quero que o Senhor me deixe ver essas oportunidades e aproveitá-las. Então, não vejo como um problema, como uma dor, as coisas que aparecerem. Você não pode ver.
Então, quando você se levanta de manhã para o seu trabalho pode ser o maior peso da vida. Seu casamento pode ser o maior peso da vida. Os seus relacionamentos podem ser as piores coisas da vida. Mas quando nós começamos a entender que nós estamos vivendo com propósito, que nós somos chamados para viver para Deus, e que quando a nossa satisfação não está nas coisas, nossa satisfação está em Deus. Então tudo que eu faço é diferente, é maravilhoso, é especial, mesmo que seja pesado, porque Deus é a minha satisfação. Amém? É Ele quem me satisfaz. O meu prazer vem dEle. Ninguém pode se alegrar, ele está dizendo a conclusão dele, ninguém pode se alegrar, ninguém pode comer com prazer, se não tiver a bênção de Deus. E ele termina dizendo assim que o desobediente, mesmo rico, Deus vai tirar dele, entregar para aqueles que o agradam. Então você fala assim, mas eu agradar a Deus, algumas vezes tem que fazer coisas que eu tenho menos lucro. Agradar a Deus, vou ter que pagar impostos, por exemplo, e que muita gente só nega. Como é que eu faço? Deus está dizendo assim, se você me obedece, se você busca, eu vou preencher, eu vou atender aquilo que você está fazendo, eu vou te abençoar. Nós precisamos crer em Deus, nós precisamos confiar nele, saber que Ele é quem vai realizar tudo que precisa realizar no seu coração e no meu coração. E eu termino essa parte aqui, dizendo, o versículo diz assim, deem ouvidos, vamos falar juntos? Deem ouvidos, e venham a mim, e ouçam-me, para que a sua alma viva. Parei. Deus está dizendo para você, venha a mim, em todas as coisas, e ouça o que eu tenho para dizer, e você vai viver, você vai experimentar o melhor. Amém? Feche os seus olhos e fale assim, Deus, ajuda-me a correr para Ti, e encontrar a minha realização em Ti. Eu quero que o prazer e a satisfação venha do trono da graça para a minha vida. E aí eu vou viver essa vida maravilhosa que o Senhor tem para mim. Amém. Você pode aproveitar das coisas especiais que Deus tem, sem problema. Aproveite delas. Mas lembra que prazer mesmo só vem de Deus. Terceiro e último lugar, buscar a Deus, vamos falar juntos? Buscar a Deus. Oportunidades são portas que se abrem e são portas que se fecham. Isso é oportunidade. Senão não chamariam assim. Nós podemos então, com essas portas que se abrem, nós podemos ignorá-las, nós podemos perdê-las, ou nós podemos aproveitá-las. Por isso o versículo, e eu quero que você leia comigo, o versículo base desse ponto é, vamos lá? Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Há um tempo de achar a Deus, há um tempo de Deus estar perto. Eu estava lembrando que tem um versículo que é para a juventude, principalmente para a juventude. Está dizendo assim, lembra do seu Criador no dia da sua mocidade. Não é o texto que diz? Garotada? Lembra do seu Criador no dia da sua mocidade. Ele diz, antes que venham maus dias. E diz, vai haver dias que virão, que serão maus, e você não vai ter mais contentamento. Isso é a palavra de Deus. Então ele diz, vão chegar dias que talvez cheguem a morte para algumas pessoas. Você lembra de Rico e Lázaro. Terminou a morte, terminou a oportunidade. E ele está agora, por favor, eu não quero que os meus irmãos sofram o que eu estou sofrendo. Senhor, pede para Lázaro ir lá e falar com eles, para eles aproveitarem enquanto estão vivos lá, e não virem para esse lugar de sofrimento. Ele diz, a oportunidade já foi. Irmãos, ontem já foi. O amanhã ainda não chegou, e você não sabe se chegará. Eu e você só temos agora oportunidade de hoje, o presente, esse momento, e diz assim, portas que se abrem e portas que se fecham. Para mim é uma porta que se abre para você ouvir Deus e comprometer-se com Deus e mudar isso na sua vida, falando da sua busca com Ele. Efésios 5, 15 a 18 diz assim, termino aqui, tenham cuidado, vamos falar juntos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ele diz, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus.
Sabedoria de Deus é você e eu procurarmos entender a vontade de Deus em tudo, na decisão mais simples. Na decisão mais simples da sua vida, perguntar: Deus, como eu faço agora? Então, se eu saio daqui agora, você vai para a sua casa, você diz: vamos almoçar juntos, dizer assim: como eu te sirvo hoje, nesse almoço, com a minha família? Como eu honro o seu nome? Como eu entendo a sua vontade e não deixo passar uma oportunidade de honrar o seu nome e tocar a vida das pessoas? Quando eu estava dizendo da manhã que eu orei, eu tinha pessoas ligando: o senhor pode ajudar? Pessoas de fora dizendo: pode sentar para conversar e ajudar sobre uma determinada situação na família. A agenda estava de um jeito, e você quebra ela, porque fala: sim, eu vou fazer. Por quê? Deus disse: é uma oportunidade. Então, está cheio de oportunidade, você agora, nesse momento, oportunidade de ouvir a Deus, entender a Deus, assumir um compromisso com Ele, oportunidade de dar um abraço para a pessoa, significativo, sabe? Os testemunhos das pessoas, um simples abraço dizendo, a pessoa muitas vezes diz assim: olha, foi o primeiro sorriso e o abraço que valeu a pena nesse dia, como foi difícil o dia para mim. Você entende? Isso é conhecer a vontade de Deus, viver na dimensão de Deus, honrando o nome dEle em tudo que fazemos. Irmãos, vão para a sua casa, vão para as suas casas, vão para a sua semana, vão para o seu dia a dia, entendendo essa verdade aqui. Preciso buscar a Deus intensamente. Faça uma revisão nesta manhã. Como é a sua busca? Como é seu desejo? Não entre mais na presença de Deus: nossa, eu tenho que sair correndo. Nós temos que falar de passar 5 minutos na presença de Deus. E tem gente que tem desespero de passar os 5. Que Jesus nos ajude a buscá-lo intensamente, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com todas as forças, e depois entender assim: é só o Senhor que me satisfaz, me ajuda a me comprometer com as coisas que realmente vão preencher o meu coração, e viver cada dia pensando assim: toda a oportunidade que Deus me der, eu quero honrar o nome dEle, eu quero viver para Ele. Fique em pé e vamos orar ao Senhor Jesus.